Graça e paz, irmãos, boa noite. Quero começar essa ministração orando. Onde você estiver, coloque o teu espírito em oração, em assunção. Concorde comigo. Pai, nós te damos graças pelo teu Filho Jesus Cristo, aonde o Senhor fez toda a obra por nós, Senhor, aonde toda a obra foi consumada e aonde nós podemos, em qualquer circunstância, meu Deus, descansar a nossa fé. Te adoramos, te glorificamos, Pai. Obrigado por tua graça, obrigado por teu amor e que a tua palavra seja o que ela é sempre. Poder de Deus nas nossas vidas essa noite, em nome de Jesus. Querido, boa noite, graça e paz. É uma experiência nova para nós e nova para a maioria dos irmãos e irmãs que estão agora me assistindo em casa, ou me assistindo no hospital, ou me assistindo no aeroporto, me assistindo no carro. Eu não sei se você está com sua televisão, seu smartphone ou um tablet, mas eu sei que eu tenho uma palavra de Deus para dar para você. Nós vamos começar a ministrar hoje e vamos até quarta-feira. E vamos ministrar sobre o poder de andar na nova natureza. Esse é o tema da palavra essa noite, o poder de andar na nova natureza. Amanhã nós vamos falar sobre o mesmo assunto, dentro de uma outra perspectiva. Terça-feira também, dentro do mesmo assunto, o poder de vivermos na nova natureza, de desfrutarmos da nova natureza. E quarta-feira, na ceia do Senhor, vai ter uma ceia aqui, você vai preparar a ceia na sua casa, e nós vamos tomar a ceia juntos. E eu creio que essa situação é extremamente passageira e rapidamente nós vamos voltar tudo ao normal. Apesar que eu gostei dessa mesa aqui, viu? Isso me lembra a escola de fundamentos. Quantos lembram da escola de fundamentos? Aquela mesa amarela. Foi um tempo muito gostoso, né? Escola de fundamentos. Toda a ministração que eu estou sentado naquela mesa amarela foi um tempo muito profético. Foram 3 anos ininterruptos. Todo domingo, antes do culto, a gente fazia a escola de fundamentos. Hoje, esse projeto foi transferido para o Centro de Treinamento Bíblico, Ouvir e Crer, lá em Campina Grande, com o pastor Técio, e eles têm a escola de fundamentos dentro do CTBOC, nosso Instituto Bíblico. Então nós vamos estar aqui com vocês, online, amém? Eu quero te pedir que você me ajude com seu Instagram, com seu WhatsApp, com essa lista de transmissão, dizendo: olha, o apóstolo Heber já está ao vivo no canal Ouvir e Crer do YouTube, para que os irmãos possam, de todos os lugares da terra, se conectar. E como eu disse, eu vou orar pelos enfermos e enfermos serão curados. Eu vou orar por cativos e cativeiros serão quebrados. A unção de Deus está aqui. Interessante. Uma experiência muito nova, porque eu posso estar ministrando agora para milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil. E eu declaro que a sua vida, depois dessa palavra de hoje, amanhã, terça e quarta, nunca mais será a mesma.
Lembrando que nós vamos estar ministrando sobre o poder da nova natureza. Amados, em relação à oferta, quem anda comigo, eu creio que agora nós entendemos, porque já há um ano que eu estou ministrando ininterruptamente sobre oferta. Então eu creio que eu não preciso ficar aqui todo culto falando sobre oferta, porque primeiro, o momento é delicado da nação, e segundo, você precisa ofertar por fé, por gratidão, por honra. E eu tenho certeza que tudo que nós necessitamos essa semana já está suprido, como Deus supriu semana passada, no primeiro dia da semana, supriu praticamente a semana toda. Eu creio que os irmãos vão se mover, vão ofertar através da nossa conta bancária. Você vai precisar fazer um TED ou um DOC, porque as agências estão fechadas, as agências bancárias. Então você tem, eu já mandei trocentas vezes a conta bancária, mas o Deusdedete pode colocar ali, né, Deusdedete? A conta bancária, para você fazer um TED, fazer um DOC essa semana. Nós estamos no desafio de 1000 discípulos, ofertando pelo menos R$200. Estamos no desafio dos Gideões, irmãos que vão ofertar R$300 no mês. Estamos no desafio de ensinar os irmãos a oferta de paternidade. Então nós temos vários tipos de ofertas que você pode se enquadrar. Ou aquela oferta simples que Deus toca do seu coração. Deus move o seu coração para honrar esse ministério, que tem um motivo de estar aqui. Ouvir e crer não é uma denominação. Nossas igrejas, nossos irmãos e irmãs são livres do sistema. São igrejas locais, livres, autônomas, todas elas. E nosso objetivo é como Davi, enviado por Jessé, levou comida para os irmãos na guerra. Estamos passando por uma guerra espiritual. E o meu chamado é levar comida para os guerreiros. Eu viajo por todo o Brasil já há quase 20 anos, levando esse evangelho da graça, levando essa palavra da fé, esse desafio de vivermos no Espírito, esse desafio de mergulharmos nas práticas espirituais, oração em línguas, meditação na palavra, jejum, louvor, adoração, confissão da palavra, intercessão, contribuição com liberalidade, são práticas espirituais. Então eu desafio a você essa semana, separa a sua oferta de amor, amém? E não deixe de se responsabilizar pelo altar que te alimenta. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já moveu as pessoas, e essas ofertas pela fé já chegaram, e já supriu tudo que precisa ser suprido em nome de Jesus. Inclusive, nós estamos comprando uma câmera. Essa câmera que vocês estão vendo é a velhinha ainda, que a gente conseguiu ajeitar ela. E nós estamos comprando uma câmera que o valor dela de mercado é em torno de R$19 mil. Mas o cara que está vendendo a câmera, ele pegou ela numa dívida e está vendendo por R$6 mil, irmãos. Então, se você que está me ouvindo quiser ofertar R$6 mil para a câmera, me passe um WhatsApp 62982 23 12 22, 62982 23 12 22. Me passa o WhatsApp, pastor, eu vou pagar essa câmera que custa R$19 mil, mas está por R$6 mil, porque o cara pegou para pagar uma dívida. Ela só tem 20 horas de uso, tá zero. E aí a gente vai poder ter essa câmera, ter outra câmera e vamos ter outra câmera. Eu declaro aqui 3 câmeras para a gente fazer tomadas, ampliar o nosso parque de filmagem em nome de Jesus. Deus trouxe o Deusdete, Deus trouxe o Daniel, o José, agora Deus está trazendo o Tarcísio. Uma equipe de som e filmagem está sendo formada
muito profissional, para que a gente possa servir vocês, amém? Amém. Então vamos ministrar hoje, amanhã, depois e quarta sobre vivendo no poder da nova natureza. Segundo, não perca nenhuma das ministrações, Deus vai mudar a sua vida. Terceiro, faça a sua oferta de amor essa semana. Está aí a conta da igreja, faça um TED, faça um DOC, faça com fé. Pastor, vai faltar. Não, querido, vai faltar se você não der. Confia em mim. Libera que os céus se rasgam sobre a sua vida. Vamos entrar na palavra. Eu estou com a Bíblia aberta em Romanos. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 6. Eu quero ler do versículo 1 em diante. Romanos capítulo 6. Se você puder, abra sua Bíblia, porque eu queria que você visse o que eu estou vendo aqui. Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Romanos capítulo 6, versículo 4, ele continua: fomos, pois, passado, já aconteceu, fato, isso é fato, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, preste atenção, fomos sepultados com ele pela morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como Cristo foi ressuscitado. Como Cristo foi ressuscitado? Pelo poder do Espírito Santo. Então, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aleluia. Quando eu nasci espiritualmente, eu ainda não ganhei um corpo glorificado. O Heber, que morava nesse corpo, foi crucificado por Jesus Cristo. E por volta de 2000 anos depois, eu ouvi o Evangelho, criei no Evangelho, quis o Evangelho, quis o Senhor Jesus, e eu nasci nesse corpo que era do Heber Rodrigues, mas agora me pertence. Agora eu habito nesse corpo que era do Heber, mas agora é meu. Puxa, pastor, não estou entendendo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: aquele que está em Cristo, nova criação, nova criatura, nova pessoa é. Quando eu nasci de novo, eu não melhorei, eu não consertei o meu caráter, eu não me tornei um bom pai, ou um bom filho, um bom pastor, um bom crente. Não aconteceu nada disso. Eu não me tornei bom quando eu nasci de novo, nem me tornei pior. Eu me tornei outra pessoa. Eu me tornei filho de Deus. João diz no capítulo 1, e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ainda que esse corpo que eu carregue, eu tome emprestado da minha primeira família, de Adão, por dentro, eu não tenho nada a ver com essa velha família, família Rodrigues dos Santos. Por dentro, eu não tenho esse sobrenome Rodrigues. Por dentro, o meu sobrenome é Eu Sou. Por dentro, o meu sobrenome é Jesus Cristo.
Por dentro, meu sobrenome é Jeová. Por dentro, o meu sobrenome é Espírito Santo. O Weber morreu. O Weber não existe mais. O Weber foi crucificado. Não havia como melhorar o Weber, dar um jeitinho nele. A única coisa que havia era crucificar o Weber e ressuscitar uma nova pessoa. E foi o que aconteceu. Eu fui ressuscitado juntamente com Cristo, com uma natureza espiritual igual à de Deus. 1 Pedro capítulo 1, diz lá no verso 19, ou no verso 22, não me lembro agora, diz que nós somos regenerados. Imagine que eu não tivesse esse braço, e de repente esse braço começasse a crescer, e esse braço fosse regenerado, ou seja, gerado novamente. Não existia, só tinha esse braço, mas a regeneração trouxe a existência de um novo braço. É o que eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura. Meu passado não existe mais. O meu presente é Cristo e o meu futuro é glorioso em fé. Amados, por que eu estou falando tudo isso? Porque o fato de você possuir uma nova natureza no Espírito, eu não estou me referindo agora à sua alma, mente, vontade e emoções. Também não estou me referindo ao seu corpo, 5 sentidos. Estou me referindo a quem você é no Espírito. Jesus disse: quem é nascido da carne, família Rodrigues, é carne. Mas quem é nascido do Espírito, família de Jeová, família de Yahvé, família de eu sou. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Apóstolo, você quer chegar aonde? Simples, eu quero te mostrar que as leis que operam para os homens que não nasceram de novo, não são as leis que operam para você. Você não pertence mais à terra. Você não pertence mais à Babilônia. Você não pertence mais a este século. Pelo contrário, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus na face de Cristo. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o que as pessoas que não nasceram de novo podem é melhorar, é estudar. Geralmente essas pessoas têm grandes talentos para música, para negócios, para artes, para esportes, etc, etc, etc. As pessoas sem Cristo, as pessoas que nunca nasceram de novo, as pessoas que não têm a estirpe de Cristo, a natureza de Jesus, a raça de Jesus Cristo, essas pessoas, elas têm talentos. E com esses talentos, então, elas vivem na terra e se dão bem ou se dão mal. Mas o espírito delas não está conectado com o Espírito de Deus. O espírito delas não está ligado ao Espírito de Deus. Elas operam ainda no poder da velha natureza. Elas operam no poder do velho homem. O espírito está desconectado. O que é a salvação? É a reconciliação do espírito humano com o Espírito de Deus. Eu vou repetir. O que é a salvação? É a religação, é a ligação, é a conexão. É a conexão do espírito humano com o Espírito de Deus. Isso é tão forte, amados, que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo diz assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia! Aquele que se une ao Senhor é
um espírito com ele. Paulo disse aqui a mesma coisa que Jesus disse em outras palavras, lá em João capítulo 3. Porque em João capítulo 3, Jesus disse: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. E agora Paulo vem e diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Querido, ou seja, você é um ser espiritual, que nasceu de Deus, que não tem mais uma origem terrena. Você nasceu de Deus e desceu para a terra. Você não nasceu na terra e apareceu na sociedade. Você não veio de baixo, você veio de cima. Jesus disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Por que Jesus disse isso? Porque ele era o filho unigênito. Ele era o filho unigênito de Deus. Agora ele é o primogênito, porque tem eu, tem você e tem bilhões de filhos que creram no Evangelho e nasceram de novo. Agora, eu quero bater na tecla do poder que há nessa nova natureza. Se eu nasci de novo, se eu tenho uma nova natureza, se a minha natureza espiritual não é mais a natureza de Adão, se a minha natureza espiritual não é mais a natureza do pecado, se a minha natureza espiritual é a natureza de Deus, olha o que Paulo diz em Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Como que eu posso imitar Deus se eu não tenho a natureza dele, o espírito dele, a estirpe, a raça? Porque, pelo amor de Deus, você não pode interpretar isso aqui com a religiosidade da sua cabeça. Ser imitador de Deus é ser uma pessoa que paga as dívidas, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito digna. Querido, o inferno está lotado de pessoas boas, honestas, trabalhadoras, pessoas que fizeram só o bem aqui na terra, mas nunca nasceram de novo. E Jesus foi muito claro ali em João capítulo 3, conversando com Nicodemos, quando ele disse: olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Não pode ver o reino, porque o reino de Deus, ele é completamente encaixado com a terra. A Nova Jerusalém e a terra, elas se entrelaçam. São dois planetas entrelaçados. Um físico que será restaurado completamente pela manifestação do espiritual, e outro espiritual. O planeta espiritual Nova Jerusalém é conectado com o planeta Terra. Não tem aquela história quando a pessoa morre, que entrou num túnel escuro e viajou na velocidade da luz, lá no fim viu uma luzinha branquinha e lá estavam as portas da Nova Jerusalém. Não, cara, se você apagar aqui, você já acorda do outro lado. Nós já estamos em casa. Efésios capítulo 2 diz que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, ainda que o meu corpo esteja assentado nessa poltrona, que por sinal é uma delícia, ainda que o meu corpo esteja nessa poltrona, meu espírito está em Cristo, do lado do Pai. Meu espírito tem outra habitação, tem outro posicionamento, tem outra realidade. E quando você, através da oração em outras línguas, começa a desenvolver o seu espírito, começa a desenvolver a sua natureza que crê, começa a ativar as faculdades espirituais, como Hebreus capítulo 5 nos diz, sobre as faculdades espirituais. À medida que você ativa a oração em línguas para edificação pessoal, você começa a ativar suas faculdades espirituais. Sua fé, sua condição de ler a Bíblia recebendo revelação, sua condição de ter o testemunho íntimo do Espírito, te dizendo sim ou não,
sua condição de ouvir a voz de Deus falar com você, sua condição de ter sonhos e visões, sua condição de mover-se nos dons do Espírito, sua condição de dar fruto no Espírito. Querido, as faculdades espirituais, elas são fantásticas, e não para por aí. Se você estudar a palavra de Deus, se você começar lá em Mateus e pegar a palavra Espírito com E minúsculo e jogar no seu computador e começar a estudar a palavra Espírito, 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 você vai descobrir as faculdades do seu espírito. Você vai descobrir que você pode estar vivendo uma circunstância, mas arrebatado. Você pode estar vivendo um problema sem que esse problema te afete em nada. Absolutamente. Eu estaria aqui hoje com toda a igreja. Infelizmente, a nossa autoridade local não seguiu o conselho da nossa autoridade nacional, presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, eu não estou falando de política, gente, eu não estou aqui defendendo Bolsonaro. Estou falando que o Bolsonaro disse que as igrejas não devem ser fechadas. Estou com um vídeo gravado da entrevista dele com o Ratinho. Para mim estaria todo mundo aqui protegido pela nova natureza. Se todos fugirem, não fuja, porque você crê, ou seja, você é. Crer e ser é a mesma coisa. Você dizer eu creio, ou você dizer eu sou, é a mesma coisa. Quando você diz eu creio, é porque Deus te deu uma palavra. E quando Deus te deu uma palavra, Ele revelou a sua condição de nova criação em Cristo Jesus. E no momento que você tem uma revelação, no momento que a água foi transformada em vinho, você tem fé para viver aquela realidade. Por isso Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 6, claramente, como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós devemos andar em novidade de vida. Querido, a sua vida ela é nova todo dia. Se o Espírito de Deus habita em você, hoje você teve uma experiência fantástica com o Espírito. Hoje eu tive. Houve um momento hoje que o inferno inteiro se levantou contra mim. Mas eu pude estar tão cheio do Espírito Santo. Eu pude estar tão guiado pelo Espírito Santo, que eu tive as palavras certas, eu tive as reações corretas, eu tive as atitudes do Espírito, e Satanás teve que fugir. Sempre que você age no Espírito, o diabo foge. Quando Pedro disse, resiste-o firme na fé, que ele fugirá de vós. Ou seja, anda no Espírito, mergulha no Espírito, faça do seu Espírito o seu modelo de comportamento. Faça da sua nova natureza a sua dimensão de pensamento e sentimento. O diabo não pode enfrentar isso. O diabo pode enfrentar alguém que está contaminado com a mente. Alguém que está ferido nas emoções, cheio de amargura, de rancor, de ódio, de raiva. Essas pessoas são marionetadas pelo diabo. Podem até ser nascidas de novo, mas são infantis, são crianças na fé. Então meu desafio esses 4 dias é que você saia da infância. Você que nasceu de novo, você que viu o reino. Jesus disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Uau! Pau! Eu posso entrar. Eu posso entrar. Ou seja, o que eu vejo, eu tomo posse. Note, Jesus disse, primeiro, quem nascer de novo vê. Depois ele disse, quem nascer de novo entra. É porque em Deus tudo que você vê, você possui. Em Deus, ver espiritualmente é apropriar-se
no coração. Então eu vou gastar aqui 4 dias contando para você que você não é mais filho de Adão. Você é filho de Deus. E eu vou ficar aqui 4 dias te ensinando como viver na terra como filho de Deus. Como viver como Jesus vivia. Como estar na terra em assunção. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a revelação da palavra. Sonhos, visões e profecia. Vamos falar sobre a expansão da consciência. A consciência é uma das faculdades do Espírito. Eu não vou falar sobre isso hoje. Hoje eu quero acordar você. Você nasceu de novo. Você é filho. Você tem uma nova natureza. Então você tem um potencial de vida que quem não nasceu de novo não tem. Você tem uma esperança que quem não nasceu de novo não tem. Você tem uma possibilidade real. Quando a Bíblia diz sobre esperança, ela está se referindo a possibilidade real. Anote isso. Vou repetir. Quando a Bíblia fala de esperança, a Bíblia está falando de possibilidade real. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que a esperança não confunde. Porque o Espírito de Deus está derramado em nossos corações. Ou seja, nesse tempo de crise, de coronavírus, de crise financeira, crise política, crise mundial, eu não estou confuso. Eu estou em paz. Eu estou em muita paz. Confesso para os irmãos que eu também estou triste. A Bíblia diz: chorai com os que choram. A nação está chorando. E esses dias eu senti uma tristeza muito forte. E eu pude perceber que a minha tristeza era a tristeza do Espírito Santo, por ver sua criação tão longe da verdade. Por ver o homem tão distante de Deus e da sua realidade. E por saber que é tão simples viver nessa graça. É tão simples andar curado, meu Deus. É tão simples vencer um vírus, uma bactéria, um tumor, um infarto, uma infecção, uma febre. Querido, para mim falar com ousadia, é tão simples vencer a própria morte. Imagine quantas vezes eu tive cara a cara com a morte e eu deixei todas as oportunidades passarem e eu continuo vivo. Então, quando eu falo de vencer a morte, eu não tenho tempo aqui para contar testemunhos. Eu posso essa semana contar alguns testemunhos. Parece que Deus me escolheu para ser provado em tudo quanto é área que alguém pode ser provado, mas eu fui provado na fornalha acesa 7 vezes mais. Ah, como eu fui provado, meu Deus. Havia momentos, irmãos, em que minhas lágrimas desciam dos olhos, porque eu me sentia num buraco psique emocional, e o sentimento que eu tinha, eu me lembro claramente. Sabe, aquele sentimento, não tem saída. Eu não vou conseguir sair. E na verdade, a saída, ela estava dentro de mim, mais perto do que eu imaginava, porque era simplesmente uma mudança de dimensão. Eu estava na alma e devia me colocar no espírito. Pronto, saí. Era uma mudança de estado interior, de natural para sobrenatural, de incredulidade para fé. E Deus precisou tirar minhas muletas. Deus precisou me libertar dos homens. Deus precisou me fazer completamente frustrado com o sistema religioso hoje, principalmente o evangélico, da qual eu faço parte.
Eu sou um cara frustrado com o sistema. Eu não acredito no sistema religioso de nenhuma forma. Eu não acredito mais. Eu acredito em relacionamento com o Espírito Santo. Eu acredito na graça de Deus derramada em Jesus Cristo para quem crê. Eu acredito em pessoas que se levantam contra tudo e contra todos para ouvir a voz de Deus e seguir o Espírito Santo. O que eu acredito agora em pessoas que andam no Espírito e não agradam a homens. Pessoas que andam no Espírito e não agradam pai, mãe, esposa, marido, filhos, filhas. Querido, essa história de... porque eu tenho uma lista de prioridades. É Deus, família, trabalho, igreja, ministério. Quantos já ouviram essa frase? A minha lista de prioridades: primeiro Deus, depois família, depois a igreja, depois o meu ministério, meu trabalho. Eu já rasguei esse negócio há muito tempo. A minha lista de prioridades é Deus, depois 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 é Deus. Eu gravito em torno de Cristo e todas as áreas da minha vida entram em órbita. Todos os planetas da minha vida, o planeta saúde, o planeta casamento, o planeta finanças, o planeta paz, o planeta ministério, toda a minha constelação entra em harmonia quando eu estou focado em Cristo Jesus, o meu Senhor. Quando eu digo para você vazar do sistema, é porque o sistema vai te dar regras que vão treinar a sua alma, e você vai aprender a fazer as coisas de Deus. E a coisa de Deus a gente não aprende, a gente se torna e funciona e frutifica. As coisas de Deus não são aprendidas. Você se torna uma goiabeira que cresce como uma goiabeira e que produz goiabas, e porque você produz goiabas, então agora você tem um serviço no corpo. Você agora tem um funcionamento no corpo, porque você tem muita goiaba para fornecer para as pessoas. O outro se tornou um abacateiro, o outro se tornou uma parreira, o outro se tornou um melancial. Cada um frutifica segundo a sua espécie. Agora o sistema não. O sistema castra todo mundo. Castra todo mundo. Todo mundo é eunuco no sistema. E todo mundo tem que seguir as regras do sistema. Então você vai dar esse passo, esse passo. Então você vai se tornar um evangelista, presbítero, pastor, apóstolo. Ou você vai ser líder disso, líder daquilo. O sistema tem o seu cronograma para os eunucos espirituais. Pois eu estou aqui como um profeta de Deus para arrancar esse espírito de eunuco da sua vida e dizer que você não é mais castro, você é viril. E eu, como pai na fé, não quero gerar apenas filhos. Como pai, eu quero gerar pais. Como líder, eu quero gerar líderes. Como alguém que cura, eu quero formar pessoas que curam. Como alguém que liberta, eu quero formar libertadores. Que os meus filhos passem na minha frente. Quero ver a Poeirinha. Quero ver a Yula, minha esposa, a poeirinha dela lá na frente. O Diogo, na intercessão. Eu quero ver os irmãos. Eu quero ver os meus filhos, Tércio, Carlos, os pastores pelo Brasil, pelas nações, Marita na África e tantos outros na Europa, nos Estados Unidos. Eu quero ver os meus filhos correndo na velocidade do Espírito. Eu quero ver a poeirinha deles. Puxa, eu dei o entendimento da oração em línguas para eles. Eu ensinei eles a entrar para o quarto. Eu não ensinei religião para eles, eu ensinei vida para eles. Eu ensinei vida para eles. E agora tudo que eles têm é uma vida. E tudo que eles estão desenvolvendo é essa vida. E tudo que eles estão produzindo é essa vida. E tudo que essa geração precisa é da vida que está se desenvolvendo dentro do seu espírito. Eu quero ler um texto aqui em Romanos capítulo 8, que é muito forte e que
sela tudo que eu estou falando. Romanos capítulo 8, versículo 10. Se você tiver uma Bíblia, abra. Romanos 8, versículo 10. Se você não tem, acompanhe comigo. Olha que interessante, eu vou ler bem pausadamente. Romanos 8, 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Olha o que Deus decreta sobre o seu corpo. Deus diz que esse corpo aqui está morto. Ou seja, não tem domínio sobre você. Um corpo morto não manda em nada. Se Cristo está em vós, o corpo está morto, por causa do pecado. Esse corpo não manda em nada, para que eu não peque. Aí tem uma vírgula. Mas o Espírito é vida. Não tem vida, é vida. Romanos 8, versículo 10. O Espírito é vida, porque você se tornou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, aleluia! Você não tem espírito, você é espírito. Você não tem vida, você é uma vida. Então, quando nós congregamos para adorá-lo. Nós congregamos para tocarmos na sua presença, para juntos termos comunhão uns com os outros. Eu estou muito feliz porque esses dias nos cultos, o povo está tomando o microfone da minha mão. Antes que eu termine de pregar, a igreja toma o microfone da minha mão e o fogo cai. Foi o que aconteceu lá em Atos, capítulo 10, quando Pedro estava pregando para os gentios na casa de Cornélio. Pedro estava pregando, de repente o Espírito Santo interferiu Pedro. Caiu, e todo mundo começou a falar em outras línguas. Ah, Espírito Santo, Tu és o pastor desse ministério. Querido Espírito Santo, Tu és o apóstolo, o bispo das nossas almas. Espírito Santo, Tu és o líder do ministério Ouvir e Crer. Meu Deus, toma o controle. Que cada culto eu não consiga terminar minha mensagem. Aleluia. Porque um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro tem profecia, o outro tem revelação. Cadê? Um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem profecia. Cadê? Cadê um culto verdadeiro, onde você não tem um superstar pregando para um povo calado, morto, ouvindo? Não, você tem um culto onde é um pai liberando o Espírito Santo e o Espírito Santo tomando conta da reunião. Aleluia! E o Espírito Santo tomando conta de todo mundo. Só que nós, pastores, temos dificuldade com isso, porque nós queremos controlar o tempo do nosso povo, nós queremos controlar o dinheiro do nosso povo, nós queremos controlar até as viagens do nosso povo. Tem igreja que, se o cara viajar sem pedir a bênção do pastor, se o pastor descobrir que ele está na praia e não pediu a bênção, ai de você que está se sujeitando a esse jugo de escravidão. Pastor, tenha paciência comigo, eu estou começando a orar em línguas agora, mas eu tenho. E eu não quero que você ouça a palavra e faça nada, absolutamente. Porque você não precisa fazer nada. Eu só quero que você comece a orar em línguas. Ative a oração em línguas. E comece a ouvir a voz de Deus. E comece a aprender com o professor que eu aprendi. Eu te garanto que daqui 2 anos nós vamos encontrar na mesma sala de aula. Se você se entregar para o mesmo professor que eu me entreguei, não tem jeito dele me ensinar uma coisa e outra coisa para você. O que tem jeito é eu me tornar um ditador,
um autoritário, um chefe, um líder de um sistema, onde eu aprisiono você, faço uma lavagem cerebral em você, e você, como um robozinho, aprende a fazer tudo, aprende a pregar, aprende a dirigir louvor, aprende a cuidar de crianças, aprende a dar o curso A, curso B, curso C, você aprende tudo, mas não é nada. Porque quando aparece um vírus desse, você faz na calça. Quando o diabo aparece na sua frente, você faz na calça. Se uma mancha aparece na sua pele, você faz na calça. Tem medo de doença, tem medo de acidente, tem medo de tiro, tem medo de assalto, tem medo de homem, tem medo de demônio, tem medo de tudo. Não, a nova natureza é desprovida do medo. E querido, eu preciso dizer a verdade a você. Você jamais vai desenvolver a natureza do seu espírito se você obedecer o medo. O medo é um sentimento muito forte, geralmente sustentado por traumas. Situações que nós passamos na vida, que hoje são feridas e que produzem medo. Sentimentos de insegurança, certeza da derrota. Medo é fé ao contrário. Fé é a certeza da vitória, medo é a certeza da derrota. Agora, o grande problema não é sentir o medo, o grande problema é temer. Medo em si é um substantivo. Temer é um verbo. A Bíblia não diz mais de 300 vezes não tenha medo. A Bíblia diz mais de 300 vezes não temas. Uau! Pau! O que você quer dizer, Heber? Nunca, em nenhuma circunstância, decida entrando pela porta do medo. Porque você vai entrar num deserto, você vai andar por 3, 4 anos. Mesmo que você faça um curso, mesmo que você comece a jejuar, mesmo que você comece a orar por causa do medo, você pode ir. Deus vai trabalhar em você, Deus vai edificar você, Deus vai fortalecer você, mas você vai ter que voltar aqui e sair do problema pela porta que você entrou. Você entrou nesse problema por causa do medo. Você só vai sair quando você sair do medo. Isso é uma lei espiritual. A vara virou cobra e você fugiu. E o Senhor te diz: pega essa cobra pela cauda. Eu sinto Deus falando com milhares de pessoas agora. Pegue esse problema pela cauda. Não corra, em frente. Não corra, vença. Porque você não tem vitória. Você é vencedor. Você não tem espírito, você é espírito. E o seu espírito é vida, e essa vida precisa se desenvolver. E ela tem uma estirpe, essa vida tem uma raça. Eu quero terminar repetindo isso. O abacateiro vai dar abacate, o melancial vai dar melancia, a parreira vai dar uva, a jabuticabeira vai dar jabuticaba, e nós não teremos um sistema religioso, teremos uma igreja orgânica. Repita comigo aí na sua casa: igreja orgânica. Gente, eu fico na cara quando peço para repetir, o povo não repete. Repete aí, todo mundo. Igreja orgânica. Igreja orgânica. O que é igreja orgânica? É reunir nas casas? Não, isso não é igreja orgânica. É igreja em células? Não, não é igreja orgânica. Igreja orgânica é a igreja comandada pelo Espírito Santo. Ponto final. Igreja orgânica é um povo submisso ao Espírito. Um povo profético, que anda debaixo da nuvem.
Que se precisar morrer, morre. Se precisar viver, vive. Se precisar ofertar, oferta. Se precisar viajar, viaja. Se é para parar de viajar e rasgar a agenda, rasga a agenda. Não é um povo que tem compromisso com nada e com ninguém. Esses dias eu tive um arrebatamento em espírito com meu pai, em sonho. E eu passei por uma porta desse arrebatamento. Irmãos, quando eu passei pela porta, eu contei isso aqui já, desse arrebatamento que eu tive. Quando eu passei pela porta, que eu vi o Pai, irmãos, quando eu vi o Pai, tudo e todos desapareceram, perderam o significado para mim. Tudo perdeu o significado quando eu atravessei aquela porta. E eu sinto o Senhor dizendo para a igreja hoje: meu povo, eu sei que vocês têm orado e me buscado. Eu sei que muitos de vocês têm jejuado e sido sinceros na minha presença. Eu sei que vocês não querem mais a lei, vocês querem a graça. Mas não basta você querer, você vai ter que mergulhar no Espírito Santo, através dessa linguagem sobrenatural. E o que eu não posso fazer, e homem nenhum pode fazer, Deus fará na sua vida. Amém? Então hoje nós começamos essa meditação sobre o poder da nova natureza. E o que eu quero deixar claro aqui, é que as leis para o ímpio não são as leis para você. Os valores, os princípios, o modus operandi do ímpio não é o modus operandi seu. Você nasceu de novo, você tem um espírito, e o seu espírito tem asas, e o seu espírito voa alto. Viver em espírito é viver como Abel, é viver como Enoque, é viver como Noé, é viver como Abraão, Isaac e Jacó, é viver como José, é reinar. Aleluia. Pai, eu declaro cada pessoa que está recebendo essa palavra curada. Eu ordeno que esse caroço desapareça, que esse sintoma gripal desapareça, que essa febre desapareça. Senhor, eu amaldiçoo essa paralisia, e eu digo que essa pessoa é curada e levanta da cadeira de rodas agora. Senhor, eu amaldiçoo essa cegueira, essa surdez, e eu digo que essa pessoa volta a enxergar agora. Volta a ouvir agora, em nome de Jesus. Senhor, põe o seu corpo em ordem, põe sua mente em ordem, sua emoção em ordem. Pai, sopra um vento de paz sobrenatural sobre esses pastores, meus colegas, que têm dado a sua vida pelos seus rebanhos. Há tantos pastores falsos, religiosos, falsos profetas, mas eu sei, Pai, como existem pastores verdadeiros, cheios do Espírito Santo, que não estão servindo seus ventres, estão servindo a Deus. Fortalece esses pastores, Senhor, fortalece esses apóstolos, que nesses dias, Pai, esses apóstolos e esses profetas do Brasil sejam resposta para o seu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu amo muito você. E eu estou aqui não para treinar sua alma, nem a sua carne. Eu estou aqui para treinar sua fé. Eu estou aqui para te ensinar a descer do barco e andar sobre as águas. E você vai se surpreender quando perceber que essa palavra te sustenta em qualquer situação. Essa palavra não é um livro religioso. Não. É um testamento espiritual. É o livro da minha herança. É o livro dos feitos memoráveis. É o livro que pode ser comido, experimentado, encarnado
e impregnado em mim, de tal maneira que a única coisa que flui em mim é a unção de Deus. Aleluia. Pai, dá graça para os irmãos orarem em línguas e se fortalecerem. Quando estiver terminando, pode colocar uma música de fundo. É que hoje é o primeiro dia, né? Então a gente tem que estar organizando aqui. Eu estou terminando. Então quando eu começar com uma música de fundo e quando eu terminar com a música de fundo. Estragou tudo, pastor? Não estraguei nada. Eu estou aqui para te servir. Tem uma canção que diz assim: justificados, pois, quantos podem dar um pela grito de fé, vitória? Agora só temos aqueles que paz são vencedores, para digam com amém. Deus. Acharam aí? Quantos aqui se encontraram com o Senhor Jesus? Amém. Então nessa noite você Vamos vai terminar essa eu reunião me encontrei com Ele. E a minha adorando o vida Senhor, foi amém? transformada para sempre. É isso aí. Pode aumentar o volume dizendo: Eu me encontrei com Jesus e sua luz e sua luz encheu o meu ser e me curou e me curou e me lavou e me lavou com seu poder. com seu poder. Eu me encontrei com Jesus e sua luz e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Levanta suas mãos e diga: e agora livre estou, Agora livre estou, completamente sarado. completamente sarado. E agora livre estou, Livre estou, completamente, completamente sarado. pois seu amor Pois seu amor me libertou me encontrou e encheu o meu ser. Eu me encontrei com Jesus E sua luz e sua luz encheu e me curou. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos curou. Me lavou Obrigado, Deus, porque o Senhor nos lavou. poder. Obrigado, Senhor, eu me encontrei contigo, Eu Jesus. me encontrei com Eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza, isso que não é da terra, é do céu. encheu. Deus, nós não somos daqui, nós somos daí. E é aí que vivemos pelo Espírito, exercendo fé a cada dia. E agora, livre estou, completamente sarado. e agora livre, completamente, Completamente sarado, pois seu amor me encontrou, encheu o meu ser. e agora livre, Estou completamente sarado. completamente Toma posse da sua cura, saia do medo, celebre essa sua herança. agora livre estou. Decida: eu vou viver
na dimensão da minha nova natureza. Eu vou viver em espírito. Querido, eu sou um cara lascado, salvo pela graça de Deus. Se eu posso, você também pode. A minha vida se configurou para tudo dar errado. Sabe o que é tudo? Mas tá tudo dando certo. Porque eu não ando na configuração da carne, eu ando na configuração da palavra. E agora livre estou, completamente sarado. Se funcionou para mim, E agora funciona para você. estou, Graça e paz. Até amanhã, 8 horas. completamente sarado. Me ajuda, gente, a divulgar isso. Seu amor Manda o recado para todo mundo. me encontrou. Usa suas mídias sociais. Vamos ouvir o apóstolo Weber sobre a nova natureza. Segunda, terça e quarta. E você que trouxe a sua oferta, que tem a sua oferta, faça seu TED, faça seu DOC, participe financeiramente dessa obra. Vamos libertar o Brasil, não é só de um vírus. Vamos libertar o Brasil da religião e vamos viver o avivamento prometido para os últimos dias. Aleluia! Graça e paz.